Com certeza você já ouviu falar do bilionário sul-africano Elon Musk. Ele que comprou o Twitter na semana passada está sempre nas manchetes, mas muito mais do que as fofocas e polêmicas que eu tenho certeza que vocês gostam e que ficam procurando, enfim, várias fofocas. O que pouca gente sabe é que ele tem um método de aprendizagem diferente da maioria das pessoas. E nesse vídeo nós vamos explorar as técnicas que o fundador da Tesla, SpaceX e agora dono do Twitter utiliza no seu estudo pessoal para aprender qualquer coisa. Até porque o Elon Musk criou foguetes, mesmo sem ter qualquer formação na área. Certamente ele pode ser considerado um autodidata, alguém que sabe muito sobre aprender. Mas como raios ele consegue aprender tanto em tão pouco tempo, tão rapidamente? As estratégias que eu vou falar aqui para vocês funcionam para qualquer pessoa. Não precisa ser um gênio, bilionário, filantropo. Não, funciona para qualquer pessoa que quiser aprender de verdade um tópico. Para quem não me conhece, eu sou o Gui, estudante do quinto ano de medicina na Universidade Federal do Piauí. E nesse canal eu falo sobre dicas de estudo e produtividade. Se inscreve aí para poder a gente crescer juntos. Pois bem, a primeira regra sobre o estudo de Elon Musk tem a ver com um conselho que ele deu para os jovens. Vou ler aqui para vocês. É importante ver o conhecimento como uma árvore semântica. Certifique-se de entender os princípios fundamentais, ou seja, os troncos e os galhos grandes antes de entrar nas folhas. Caso contrário, você não terá nada que se agarrar. Essa é uma frase incrível porque eu já falei várias vezes aqui no canal. Eu nem me lembro exatamente onde eu vi isso, mas com certeza ele viu em algum lugar também. Eu sempre falo, já falei aqui em outros vídeos, que você precisa ter uma visão da floresta antes de tentar decorar as árvores. Isso serve para qualquer coisa que a gente quer aprender. Nós não podemos ficar perdendo tempo em detalhes, até porque antes de entender o raciocínio por trás do assunto, nós não sabemos quais detalhes são importantes, quais detalhes são superficiais. E é muito louco ver que Elon Musk tem uma frase parecida com a que eu falo aqui. É a mais pura verdade. E é por isso que você não pode começar a estudar com uma técnica como o uso de flashcards, que são utilizados para decorar pontos específicos. Flashcards nunca vão te dar uma visão geral do conteúdo, que é aquilo que a gente precisa ter antes de entender de fato. Por isso que a gente precisa de uma base bem sólida antes de ir para as folhas, como Elon Musk fala. E outra, ele também falou que quando vai entender um assunto, começa pelo cerne e depois vai indo atrás da periferia. Ele garante que tem o domínio fundamental sobre a árvore em todos os assuntos que ele vai estudar. E muitos de nós fazemos exatamente o contrário. Eu vejo vários estudantes tentando utilizar outras técnicas, decorar coisas específicas que um professor falou numa aula, ou se prendem demais a detalhes antes mesmo de entender o raciocínio por trás daquele assunto. Decoramos fatos periféricos, datas soltas e às vezes nem entendemos como que aquilo se conecta com o assunto principal. Por que daquilo ser daquela forma? Por que daquilo ser assim, funcionar daquele jeito? E o nosso cérebro deixa essa informação como algo sem importância, porque não foi catalogado para entrar lá. É facilmente descartado e não é assim que nós aprendemos de verdade. Portanto, o Elon tem uma visão geral do assunto antes de decorar os conceitos. Tem vários vídeos aqui no canal ensinando como fazer isso. A segunda regra que o Elon Musk utiliza no seu estudo é que você não consegue memorizar se você não consegue conectar. Traduzindo, de nada adianta ter muito conhecimento técnico se você não aplica aquilo. Se aquele conhecimento não é utilizado para construir algo ou para fazer alguma coisa, no meu caso, por exemplo, para passar medicamentos para os pacientes, o Elon Musk acredita em um uso prático do conhecimento. O nosso cérebro consegue armazenar uma quantidade limitada de informações. E se a gente preencher esse espaço com coisas sem sentido que nós nunca vamos utilizar, não dá certo. É por isso que Elon Musk utiliza tudo aquilo que ele estuda de volta nos seus negócios. Ele aprende na teoria e aplica aquilo na prática. Ele passa a incorporar aquilo no dia a dia. Tem inclusive uma frase de uma das primeiras pessoas que ele contratou para trabalhar na SpaceX, que o cara ficou impressionado com a capacidade dele em entender sobre foguetes e foi o norte para criar o primeiro foguete da empresa dele. Tudo isso ele extrai a partir de leituras com livros específicos sobre essa área. A maioria dos estudantes hoje, segundo Musk, não aplicam raciocínio crítico. Eles só aceitam o que é dito e só decoram os conceitos. As pessoas não perguntam o porquê daquilo ser assim e nem tentam entender. Para o empresário isso é muito grave. Ele não costuma aceitar alguma coisa por convenção, porque todo mundo faz daquela forma ou disseram que tem que ser assim. Ele gosta de utilizar o raciocínio lógico para chegar nas suas próprias conclusões. E também ele critica que a maioria de nós estudantes não utilizamos aqueles conhecimentos que a gente estuda na prática. Ele até falou uma vez, o número de pesquisas e teses de doutorado que ninguém vai ler e que não tem utilidade alguma é enorme. A verdade é que teoria e experiência andam lado a lado. E se você consegue fazer as duas coisas
coisas ao longo do tempo, você vai decolar. Todo conhecimento passa a ter muito mais sentido. Então, para ele, só é válido estudar algo que a gente vai aplicar. É claro que nem sempre na escola ou na faculdade vai ser assim, mas tudo bem. Terceira regra do Elon Musk é estudar vários conteúdos ao mesmo tempo. Então, ele alterna muitos temas enquanto estuda. O empresário é conhecido por ter negócios em vários segmentos e ser bem sucedido em todos eles. Fala sério, o cara construiu um foguete que dá ré. Nem a NASA conseguiu construir. Tem carros elétricos, sistemas de energia solar e outras empresas. Da mesma forma, ele é nos estudos. Ele alterna e estuda vários temas ao mesmo tempo e realmente consegue aprender todos eles. Engraçado que Elon Musk se inspirou muito no Richard Feynman, que eu falo muito aqui no canal, que foi um físico prêmio Nobel. Feynman era conhecido por ser um dos maiores professores da história da humanidade e dominava física, matemática, biologia, música, arte, criptografia. O cara era um gênio. E tem um vídeo aqui no canal só sobre a técnica Feynman. Vou deixar o link no final desse vídeo. Essa técnica compõe a base do raciocínio de Elon Musk, que entendeu o princípio por trás das coisas. Feynman era conhecido por conseguir explicar temas muito complexos para qualquer pessoa. O Elon Musk também acredita nisso. Quando ainda era estudante universitário, Elon Musk conseguiu uma bolsa para ir estudar nos Estados Unidos e fazer a dupla graduação em exatas e humanas ao mesmo tempo. Isso deixa bem claro que ele gosta de saber sobre várias áreas. Uma dica que eu posso dar aqui para vocês que não querem estudar do mesmo tanto que Elon Musk, mas que querem ter um desempenho melhor, é alternar os temas ao longo do dia. Então não ficar um dia inteiro estudando só um assunto. Você pode alternar, por exemplo, entre cirurgia e clínica médica, no caso de medicina. E a quarta e última regra do estudo do empresário sul-africano é ir além da faculdade. Ele já deixou isso bem claro em várias entrevistas. Elon Musk não era um dos melhores alunos na faculdade. Não tinha todas as notas 9, 10. Pelo contrário, sabe-se que a média dele era algo entre 5 e 7,5. Ele tinha excelentes notas na escola e na faculdade ele era mais mediano. Com certeza, isso se dava pelo interesse dele, que ele estava explorando algumas outras coisas. Inclusive, ele fez nessa época um summer job, que é como se fosse um emprego de verão, um estágio, em duas empresas. Uma delas na construção de foguetes e outra na área de energia solar. E lá no futuro, coincidência ou não, ele abriria duas empresas, uma de foguetes e uma de energia solar. Mas enfim, o Elon fala que o ambiente acadêmico, o ambiente das faculdades, não é um bom lugar para aprender. Isso mesmo, ele critica muito o ambiente da faculdade e que as pessoas precisam aprender por fora do ambiente acadêmico. Na visão dele, a faculdade serve para você passar um tempo curtindo com os amigos antes de começar a trabalhar de fato, provar que você consegue se dedicar a tarefas chatas e que não vai desistir de qualquer trabalho que entrar no futuro. E aquilo que eu falei dos estágios de verão que ele fez faz todo sentido com essa declaração, porque com certeza ele aprendeu muito e já começou, mesmo que aos poucos, traçar os planos dele para o futuro. Então ir além da faculdade faz toda a diferença. É claro que Elon Musk é muito dedicado e muito acima da média. Várias pessoas dizem que ele tem memória fotográfica, um QI muito alto, enfim, tem sempre gente que fica falando essas coisas, que ele nem é humano de verdade, mas os princípios que ele aplica no estudo próprio, no estudo pessoal dele, para aprender qualquer coisa, pode ser utilizado por nós. E qualquer pessoa consegue utilizar, mesmo que não seja gênio. Espero que essas dicas possam te ajudar e resumindo aqui o que eu falei ao longo do vídeo. Primeiro, construa a base do seu conhecimento de uma forma profunda, de uma forma sólida, para depois ir para os detalhes, se ramificando entre os galhos da árvore. Segundo, aplique na prática aquilo que você estuda. Caso contrário, não faz nenhum sentido estudar aquilo. Terceiro, estude diferentes tópicos. Alterne os temas que você está estudando. Quarto, vá além da faculdade. Ela não é um bom ambiente para você aprender o que realmente importa. Uma última dica é tentar entender o porquê das coisas e não simplesmente aceitar. Obrigado por assistir esse vídeo. E se quiser saber como utilizar a técnica Feynman para aprender qualquer coisa, assim como Elon Musk, clica aqui ao lado e te vejo lá. I think that's how it should be, and it shouldn't be that you've got like these grades where people move in lockstep, and so everyone goes through, goes like normally, we'll go through English, math, science, and so forth from like 5th grade to 6th grade to 7th grade, like it's an assembly line. But people are not objects on an assembly line.